Olá, eu sou Fabiana Pirro e este é o primeiro Pernambuco em Perspectiva, um programa que vai discutir, pensar, refletir e aprofundar sobre o que é realmente importante para Pernambuco se desenvolver e reduzir as desigualdades. Vocês me conhecem como modelo, atriz de TV, cinema e teatro, mas nas próximas semanas, junto com o Francisco Cunha, consultor da TGI, irei receber 20 convidados homens e mulheres, especialistas em suas áreas de atuação, para debater diversos temas de interesse coletivo. Essas pessoas têm algo em comum. Elas podem contribuir e muito para a construção de um novo paradigma de desenvolvimento do nosso Estado. Nesse programa de estreia, nós vamos revelar o que um padre francês tem a ver com a existência do Porto de Suape, a refinaria Abreu e Lima, uma montadora de automóveis e até com a ferrovia Transnordestina. O nome desse padre é Louis-Joseph Lebret. O padre Louis-Joseph Lebret foi um religioso e economista francês que esteve em Pernambuco em um período de grandes transformações sociais e econômicas. Durante sua passagem pelo estado, ele realizou estudos sobre as condições de vida da população, observando de perto os desafios enfrentados por trabalhadores, moradores das cidades e comunidades mais pobres. Seu trabalho buscava compreender a realidade local para encontrar caminhos que promovessem mais justiça social e melhores oportunidades para todos. Seus estudos ajudaram a orientar projetos de planejamento urbano, habitação e desenvolvimento regional, deixando uma contribuição importante para a compreensão dos problemas sociais do Estado e para a busca de soluções mais humanas e sustentáveis. E você, já ouviu falar do Padre Lebret? Não, conheço não. Conheço o Padre Lebré, não. Nunca ouvi falar. Padre Lebret? Eu não sei quem foi o Padre Lebret. Lebré? Padre Lebré. Francês? Francês. Ah, pelo nome a pessoa já percebe. Nunca ouvi falar. E para saber mais sobre o legado de Lebret e as necessidades de encontrar caminhos tão eficazes quanto aqueles indicados por ele, vamos começar o Pernambuco em Perspectiva, conversando com a economista Tânia Bacelar e o economista Jorge Jatobá. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Olá, é um prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Jatobá, posso começar com você? Sim, pode, claro. Quem foi o Padre Lebret e o que um padre tem a ver com a economia de Pernambuco? O Padre Lebret foi um dominicano e, antes de ser dominicano, foi oficial da Marinha Francesa, né? E, nascido em 1897, esteve no Brasil, teve muita influência no Brasil, não apenas Pernambuco. Na verdade, a gente aqui estressa muito, destaca muito a questão de Pernambuco. Mas ele teve trabalhos em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, entre as décadas de 40 e 60, na década de 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois de 1945. E ele, como padre dominicano, era economista e sociólogo. E criou um movimento chamado Economia e Humanismo, onde ele associa a questão do desenvolvimento econômico à questão do desenvolvimento social, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Ele costumava dizer que não é a pessoa que está a serviço da economia, é a economia que tem que estar a serviço das pessoas. E eu também entendo, assim como economista, que nós temos essa obrigação de olhar, porque o processo econômico trata de pessoas, né? Não importa quais sejam os papéis que eles assumem na organização econômica. E Lebret teve um papel muito importante porque ele desenvolveu metodologias de estudo na área de sociologia, de ciências sociais e economia. E Recife, inclusive, foi objeto de uma série de estudos, de investigações, de pesquisas que foram feitas sobre habitação. Na época chamava-se Mucambos, né? Então, ele exatamente contrastava o desenvolvimento de algumas áreas com a pobreza da cidade.
Mas aqui em Recife, ou em Pernambuco, ele ficou mais conhecido como o cara que identificou o local onde Suape iria ser construída. Mas, na verdade, teve vários projetos importantes na área de desenvolvimento urbano, né, que ele patrocinou, organizou e promoveu a partir de uma instituição que ele coordenava, que tinha sede na França. Esses estudos, hoje, eu diria que até ele foi um pioneiro do urbanismo social, né, nesse sentido. E ele também teve um papel importante na relação com religiosos, outros, né, como é o caso de Dom Helder Câmara, e contribuiu muito para a doutrina social da Igreja, né? Inclusive a encíclica de Paulo VI, Popular do Progresso, teve muitas das contribuições de Lebré. Então ele deixou um legado importante em termos de estudos, projetos e uma visão estratégica de Pernambuco. A gente vai detalhar mais adiante no nosso debate. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Tânia, como aconteceram os estudos do Padre Lebré em Pernambuco e quais os principais achados dele aqui no estado? Bom, ele foi convidado para vir ao CONDEP, o que a gente hoje chama CONDEP, que na época era o CODEP. CODEP, a comissão. Que era uma comissão, e Pernambuco era um dos pioneiros na estruturação de órgãos de planejamento como a CODEP antiga, né? Que depois se transformou em CONDEP. Então, já era uma equipe técnica de bom nível que Pernambuco tinha organizado e que estava estudando o Estado. E uma das questões na época era o dinamismo do comércio internacional que passava por Recife e o porto do Recife. Recife nasceu no porto. Nós estamos aqui onde Recife nasceu, não é? O porto era muito importante, tanto para levar as nossas mercadorias, principalmente o açúcar, como para trazer mercadorias que o país, principalmente o Nordeste, consumia. Então, o porto era algo muito estratégico para Pernambuco e localizado na capital do estado, não é? A dinâmica da época mostrava que não dava mais para crescer o porto no local onde ele tinha se instalado. Então, esse era o grande desafio. Há uma necessidade de expansão e há uma impossibilidade, eu não recomendo, que se faça essa expansão no local onde o porto tinha sido construído. Então, a principal pergunta para Lebré era onde é que se localizaria um novo porto. Mas, como Jatobá diz, ele não era um economista qualquer. Ele era um economista que tinha uma visão teórica por trás, onde ele via que o desenvolvimento precisa também ser o desenvolvimento social. Sim. Então, ao mesmo tempo que ele veio para cá e olhou onde é que se poderia instalar um novo porto, e ele respondeu essa pergunta, ele também olhou outros aspectos da vida do Recife. E uma parte muito importante foi o lado da preocupação urbana que ele trazia. O Brasil estava em expansão urbana, Recife era a capital, era a metrópole do Nordeste. Recife, na época, era muito maior do que Fortaleza e do que Salvador. Recife era o principal porto do Nordeste e tinha um protagonismo cultural importante, né? Então, ele foi descobrindo uma cidade que precisava dialogar com a pergunta que estava feita a ele. Numa cidade como essa, onde é que bota o novo porto? A ideia dele foi localizar o porto na Bacia do Pina.
próximo ao Porto Antigo, mas não tão longe. Ao sul, né? Então, era ao sul do porto, a Bacia do Pina, onde a gente tem hoje o Cabanga. Sim. Então, naquele trecho ali que era um vazio, a ideia dele era localizar o porto. Tinha uma via férrea que trazia o açúcar, que ficava próximo. Então, dialogava bem com o que era o papel principal do porto, que já existia, e com a dinâmica do Estado na época. Mas ele não ficou em Recife. Ele também visitou Pernambuco. Então, ele foi descobrindo Pernambuco para além da sua capital. E foi muito interessante reflexões que ele fez sobre Petrolina, reflexões que ele fez sobre potenciais para interiorizar o crescimento do nosso Estado. Então, ele tinha uma visão mais ampla do que a maioria dos economistas tem, não é? E foi muito interessante que ele foi aprofundando outras temáticas, e eu acho que talvez uma reflexão mais importante do que sobre o Porto foi sobre o Recife. Não sei se vocês concordam, mas assim, a leitura, um certo susto que ele tomou de Recife, porque Recife, na época, estava atraindo muita população. Então, era uma cidade que estava sendo construída com os mocambos. Então, você tinha uma desigualdade social que estava expressa na cara da cidade. E eu acho que provavelmente isso chocou muito ele. Ele olhou isso com muito cuidado. Então, eu acho que, além do Porto, ele tem essas duas outras grandes perspectivas, não é? De olhar para o resto do Estado e olhar mais cuidadoso para aquele ambiente urbano que abrigava o Porto Antigo e que ele estava propondo que continuasse a abrigar o Porto Novo. Então, as reflexões do estudo dele sobre o Recife são muito interessantes. Inclusive, Tânia, ele chegou a considerar a importância das cidades médias como retentoras da população que se transferiria para o Recife. Ele antecipou na década, o que aconteceu entre a década de 40 e 70, que foi mais a população do Recife passou de 500 mil para 1 milhão de habitantes, rapidamente, duplicou 2 décadas. Em 2 décadas. Então, ele antecipou isso, falou sobre a importância das cidades médias como retentoras dessa população que viria, da necessidade de fortalecer as cidades médias, ao mesmo tempo em que ele fez antecipações importantes sobre a necessidade de ter, falou de refinaria, ele falou de montadora, ele falou de estaleiro, ele falou de todas essas grandes indústrias de porte, inclusive para aproveitar a energia que estava sobrando na época por conta de Paulo Afonso, e apontou a necessidade de ligação, inclusive via férrea, né, pela Transnordestina, do interior, desse interior importante, que ele localizava Petrolina como uma espécie de cidade de retenção e de núcleo daquela região, e como é que se conectaria com o Recife. Então, ele fez importantes antecipações, inclusive, ele foi considerado profeta por conta dessas antecipações que fez. E o foco que ele deu na indústria, não é? Sim, porque o momento no período do Brasil da industrialização era um momento de deslanchar da indústria. Era o fim da Segunda Guerra, o começo da década de 50, quando a indústria no Brasil começa a se consolidar, mas muito concentrada no Sudeste. Sim. Mas ele teve a sensibilidade de perceber que Pernambuco tinha uma veia industrial importante que não podia ficar só preso à produção de açúcar. Sim. Então, que teria outras oportunidades industriais para que Pernambuco dialogasse com aquele momento do Brasil onde se avançava para a indústria. Então, veja que ele foi ampliando o olhar dele, contextualizando as propostas dele para aquela realidade do começo da década de 50. Né? Então, diante disso tudo que ele esboçou, o que é que você considera que do que era importante para Pernambuco que não avançou, do que ele propôs? Veja, eu acho que onde não avançou foi no Recife, porque ele
via que não dava para crescer daquele jeito, então ele tinha essa proposta que Chico falou, de você fortalecer centros médios do interior de Pernambuco, o que aconteceu. Hoje Pernambuco tem Caruaru, hoje Pernambuco tem Serra Talhada, hoje Pernambuco tem Petrolina. Então, de certa forma, a gente acompanhou a ideia central dele ao longo do desenvolvimento, não é? Mas a organização do Recife era a grande preocupação dele. Então, a outra coisa que ele propôs foi a metropolização. Assim, não traga só para Recife. Vamos orientar esse fluxo migratório para o entorno da cidade. Chegou a pensar em cidade satélite. Ele percebeu que tinha uns territórios no entorno que poderiam abrigar essa população e desafogar aquela concentração no Recife. Então, a visão metropolitana futura estava na raiz do pensamento dele, da leitura dele, nesse momento. Acho que isso ele antecipou, de qualquer forma, o que depois terminou acontecendo, né? É uma metrópole hoje que tem cerca de 4 milhões de pessoas e a cidade do Recife, o município do Recife, tem 1,5 milhão. Então, inverteu a tendência que ele encontrou. Eu acho que foi um dos acertos também que estava na análise dele, né? Jatobá, quer acrescentar alguma informação? Eu acho que essa visão sobre o Recife, que nós destacamos aqui, em geral é pouco conhecida, né? Quando se fala sobre Lebré, você olha basicamente para a Suape. Sim. Mas uma coisa importante que Lebré fez, e ele teve a sorte, vamos dizer assim, entre aspas, de ter encontrado aqui a Comissão de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, a CODEP. Eu trabalhei no CODEP em 1965, 10 anos depois, comecei minha vida como estagiário lá. Você ainda sentiu os ecos do Padre Lebré? Ainda senti os ecos do Padre Lebré. Eu trabalhei lá de 65 a 68, na verdade. E ele estimulou muito o planejamento. Porque você não pode elaborar projetos de desenvolvimento social, de urbanização, de habitação, de implantação de um porto, um complexo industrial portuário. Da época ele não pensou nem tanto na indústria, mas no porto, né? Sem você ter uma equipe técnica importante, né? E ele foi para a indústria porque a ideologia da industrialização surgiu muito nos países latino-americanos depois da Segunda Guerra Mundial. Não só aqui, quer dizer, também na Ásia, mas começou aqui. CEPAL, inclusive. E a CEPAL, inclusive, que aliás a Tony Baltar trabalhou na CEPAL, né? Durante muitos anos, a CEPAL liderou essa ideologia da industrialização e o Brasil começou aquele processo de substituição de importações com investimentos importantíssimos exatamente na primeira metade do século, da década de 50. Então ele estimulou muito isso, né? E Pernambuco se destacava naquela época exatamente pelo CODEP, né? Inclusive a própria CODEP ela veio a influenciar a Sudene anos depois, né? Exatamente. E diz a literatura também, e a história sobre o Lebré, que Celso Furtado se inspirou muito nele também, certo? Quando começou a montar os princípios que seriam do GTDN, né? Inclusive ele disse que a questão da seca era uma questão grave, importante, mas você não poderia resolver o problema da seca só com uma atuação local, né? Teria que olhar, ter uma visão mais ampla para criar uma série de cidades que tivesse população, para interiorizar o desenvolvimento, descentralizar, etc., né? E, então, essa visão, eu queria destacar essa questão do planejamento, porque eu acho que nós vamos voltar a esse tema depois, mas essa tradição de planejamento de Pernambuco se perdeu, infelizmente. Isso é muito grave. Entendeu? Se perdeu muito nisso. E nós vamos precisar muito reforçar essa nossa capacidade de planejar e executar. Não fazer um plano para uma campanha eleitoral, não fazer um plano de governo, ter uma visão estratégica de médio e longo prazo, com características e desafios estratégicos que possam ser enfrentados e superados. E
eu não vou antecipar agora, mas vou dizer o seguinte, nós precisamos retomar isso. Sim. E eu estou chamando a atenção que Lebré não apenas estimulou isso, mas como se aquartelou na Comissão de Desenvolvimento Econômico, né? Sim. E depois, inclusive, essa questão da metropolitana, a questão da área na metropolitana, se criou depois a FIDEM. FIDEM. A Que Fundação- saiu do CONDEP. que saiu, exatamente. E eram duas instituições à parte. Aí a reforma do governo Jarbas, que eu fiz parte do governo Jarbas, mas fui contra isso. Quer Né? dizer, você tem culpa também. Tem do Tem doutor. culpa, juntou as duas. Assinou o decreto. Juntou as duas. Né? A agência CONDEP FIDEM. Mas isso é um assunto que eu acho que a gente vai retornar mais adiante. Para retomar, eu acho que a gente precisa voltar atrás, fazer uma reflexão estratégica e procurar outros caminhos. A gente vai para mais um intervalo. Fique com a gente. Fabiana, tem uma curiosidade de saber como o povo de Pernambuco vê tudo isso. O padre Lebré e as ideias dele. O que é que você acha? Eu também tenho essa curiosidade, Chico. Nós fomos para as ruas saber o que o povo acha do Padre Lebré e das suas ideias. Às vezes eu ouvi falar de alguns padres engenheiros que envolviam na arquitetura das igrejas. Isso eu já ouvi falar, não sei dizer nomes agora. De certa forma, acho que hoje em dia é mais difícil, mas antigamente era um pouco mais comum, né, religiosos participarem dessas áreas, porque eles eram muito intelectuais, né? Então acho que antigamente tinham muito mais presença realmente dos religiosos nessas questões arquitetônicas ou desenvolvimentistas de forma geral. Não, eu vejo uma criatura religiosa como simplesmente uma criatura religiosa que o foco dela é ser Deus, Deus, Deus. Para encerrar esse nosso primeiro programa, eu quero deixar uma provocação para os três. Como garantir que o planejamento e as políticas públicas permaneçam, mesmo com a mudança dos governos? Posso começar? Pode. Veja, eu vejo de uma seguinte forma. Primeiro, na própria concepção do plano estratégico de longo prazo, você tem que ter mecanismos que regularmente garantam Sua revisão. a sua revisão, certo? Quer dizer, e uma revisão em que a sociedade participe. Se não tiver envolvimento da sociedade, você não vai ter dificuldade de implementar isso. Isso ajuda a mudar a mentalidade, porque quando, por décadas, governos olham só para o seu plano de governo de 4 anos, cria-se entre os atores políticos, os atores econômicos, que aquilo é coisa normal. Você não tem uma mudança de mentalidade. Você também não tem mecanismos que levem ele a fazer uma reflexão diferenciada. Então, eu acho que na própria estrutura do plano, com força de lei, aprovada na Assembleia Legislativa, e recorrentemente, plano que foi desenhado para 2045, tá, por exemplo, tem revisões periódicas, né? E para essa revisão periódica, há um conjunto de procedimentos, entendeu, técnicos e de consulta pública para que ele ganhe na sociedade um fundamento. Eu acho que essa é uma coisa que eu considero importante. Eu concordo com o Jorge que a principal âncora disso seria planos construídos a muitas mãos. Um governante, ele organiza um processo de discussão amplo. Então, se o plano resulta de participação, de negociações que envolveu vários agentes econômicos, sociais, movimentos sociais, universidades, que não são aquele governo do momento, ele ajuda a que, mudando o governo, o essencial da estratégia permaneça. Não é que você vá tolher o governante. Cada governante vai colocar a sua prioridade, vai ajustar aquela proposta ao que há. Porque cada eleição também muda até de partido, Sim. de visão de mundo das pessoas. Então, isso não pode ser uma coisa rígida, mas ele é o grande norte. É um grande referencial, né? Eu concordo. Eu penso que o ponto crucial dos planos, e me valendo da experiência do Pernambuco 2035,
foi atropelado, duplamente atropelado pela crise e pela pandemia, isso terminou deixando ele desatualizado. Como não existia um mecanismo obrigatório de revisão e de atualização, ele terminou desaparecendo do horizonte. Completamente. Então, o crucial é o envolvimento da sociedade, não só na elaboração, como no controle e na atualização. Se a gente conseguir isso, a gente consegue fazer com que os planos sejam perenes. Caso contrário, eles serão só planos que irão para a gaveta e depois desaparecerão. Eu colocaria na Constituição Estadual. Sim. Obrigação legal. Tem que criar um rito. Tem que ter um conjunto de normas que sejam positivas, vamos dizer assim, para garantir que o processo seja levado à frente, cumprido em todas as suas etapas. Aí você consegue mudar a mentalidade da sociedade, dos atores econômicos, dos atores políticos, das instituições, com apoio vindo do empresariado, das organizações da sociedade, e outras organizações da sociedade civil, para poder levar à frente o processo. É um processo de mudança cultural. Mudança cultural, exatamente. Esse foi o programa Pernambuco em Perspectiva. Nos despedimos agradecendo imensamente aos nossos convidados. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Até na próxima semana.